Agora chegou a hora de conhecermos o campeão da NBA temporada 24-25. Esse é o Buga News aqui no Jararacas Podcast para falar da primeira partida entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. Ou seja, teremos um campeão inédito. O Thunder foi campeão na época de Seattle Supersonics. Leva até o número 1 nas costas da camisa com um troféu de campeão, mas o troféu de 79, com o possível retorno do Seattle Supersonics, vai ficar com a franquia de Seattle. E Oklahoma pode sim ir em busca de seu primeiro título, assim como o Indiana Pacers. O Indiana já foi tricampeão da antiga ABA, American Basketball Association, tricampeonato conseguido ali no início dos anos 70, um pouquinho antes do Indiana migrar para a NBA. Em relação à NBA, o Indiana Pacers chegou apenas a uma decisão, foi em 2000, perdendo para o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Reggie Miller acabou parando na dupla Kobe-Shaq e o Indiana, depois de 25 anos, está na grande final do leste. Chegou com méritos, né? Atropelando o Milwaukee Bucks em 5 jogos, o Cleveland Cavaliers, o poderoso Cleveland, líder do leste na temporada regular, também em 5 jogos, e venceu Nova York em 6 jogos. Mais uma vitória sobre Nova York, 2 anos seguidos sobre o rival New York Knicks. Já o Oklahoma City Thunder não disputa uma final desde 2012, na época do grande trio Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. O Harden vinha do banco, ele foi o 6º homem naquela temporada, o titular era Thabo Sefolosha, o canivete suíço, que é o cara que encaixava melhor com o Westbrook na armação, por defender bastante, por ter essa característica de defesa a mais apurada no seu jogo. Tinha também naquele elenco Serge Ibaka, lendário e bloca, dava toco em todo mundo, mas o Oklahoma City Thunder não foi páreo para LeBron James, Chris Bosh, Dwayne Wade e o Big Three de Miami, que conseguiu em 2012 seu primeiro título, LeBron James, vencendo o Oklahoma City Thunder na série melhor de 7 jogos. O Thunder agora volta com uma outra situação, uma situação totalmente controlada através do draft. Sam Presti, há 17 anos à frente do time, foi montando esse timaço do Thunder pouco a pouco. Um time que entrou para a história, é o 7º time com pelo menos 68 vitórias de temporada regular e mais do que isso, atropelou os seus rivais. Para a gente ter uma ideia, 29 vitórias e apenas uma derrota contra rivais do leste. A única derrota foi contra o Cleveland Cavaliers em Cleveland. Um jogo extremamente bem disputado, tive a oportunidade de fazer essa transmissão no Amazon Prime Video. Agora, problema para o Indiana Pacers, que nessa temporada, nas 2 vezes que enfrentou o Oklahoma, teve dificuldades. Vou trazer números específicos desses 2 duelos da temporada regular para a gente ter uma ideia do que já aconteceu. Lá em dezembro, o Thunder venceu por 120-114 em Indianápolis, né? Sem Nesmith pelo lado dos Pacers, sem Caruso e sem Holmgren pelo lado do Thunder. O Indiana Pacers não conseguiu segurar Shea. Shea teve 45 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, além de 2 tocos. 4 de 5 do perímetro, foi uma noite espetacular do Shea. O Jalen Williams, o J-Dub, teve 20 pontos. Luguentz Dort, 13 pontos, sendo 3 de 8 do perímetro. Hartenstein contribuiu com um double-double. Já do lado do Indiana Pacers, Haliburton bem controlado, impressionante os números do Dort em relação ao Haliburton nesses 2 duelos esse ano. Haliburton teve apenas 4 pontos anotados em 35 minutos e 8 assistências. O cestinha do time naquela oportunidade foi Andrew Nembhard, com 23 pontos, além de 9 rebotes, 7 assistências, double-double do Siakam e um grande jogo do Mathurin. Benedict Mathurin, o canadense, com 18 pontos. Vai ser importante essa rotação do Indiana. Já já a gente vai falar um pouquinho mais da série especificamente. Já em março deste ano, num sábado, em Oklahoma, o Thunder destruiu 132-111. Um jogo ainda sem Chet Holmgren, sem também Jalen Williams e sem o Benedict Mathurin pelo lado do Indiana. O Indiana teve dificuldade de segurar o jogo de garrafão do Thunder, 58-40, e o Thunder teve um aproveitamento de 47% na bola tripla, sendo 17 bolas de 3 convertidas. Shea, 33 pontos, 7 rebotes, 8 assistências. Se a gente somar os 2 jogos, o Shea bateu 21 lances livres convertidos de 23 tentados. Ou seja, extremamente agressivo, dominante, foi muito para a linha de lance livre e isso pode pesar bastante agora nessa série final. Partidaça do Luguentz Dort, 22 pontos para ele, 6 de 7 do perímetro,
Contribuição do Isaiah Joe, 19 pontos, 5 de 7 do perímetro, e aí sim é o banco do Oklahoma City Thunder fazendo a diferença. Todo mundo está pensando no banco do Thunder na defesa, mas o banco do Thunder é muito completo. Tem também uma artilharia pesada de 3 pontos, Aaron Wiggins, Isaiah Joe, o próprio Cason Wallace e o Caruso, que são caras fundamentalmente de defesa, matam muita bola do perímetro e podem ajudar bastante essa rotação do Oklahoma, porque os caras entram e saem do time e o time titular não perde força, é impressionante. J-Dub, 18 pontos naquela oportunidade. Haliburton já teve um jogo melhor de 18 pontos, 4 de 9 do perímetro, o Neighbor com 16 pontos, Toppin com 12 e o Miles Turner com apenas 11 pontos. Destaque pro banco do Thunder naquela oportunidade, 14 pontos do Wallace e 10 pontos do Kenrich Williams. Ou seja, você tem Kenrich Williams com força, Jalen Williams também com força física para prazer jogar um small ball dentro do garrafão e também é um cara que gosta da bola tripla. Você tem a bola tripla de Aaron Wiggins e Isaiah Joe e você tem a força de defesa de Cason Wallace e Alex Caruso, ou seja, é o Thunder podendo equilibrar possivelmente o que o Indiana tem de melhor, né, que é o banco de reservas. O banco de reservas de Indiana é muito forte. Você tem Toppin, você tem o General McConnell, você tem Ben Shepard, o Bigode, como diz o Rômulo Mendonça. Então você tem uma profundidade, o próprio Mathurin, que perdeu espaço, perdeu titularidade, né, durante a temporada e acabou indo para o banco de reservas e agora parece estar se encontrando, né, no seu melhor momento, teve 2 jogos seguidos contra os Knicks de 20 pontos. Então esse duelo dos bancários também promete muito, mas entre os titulares eu acho que a diferença é favorável ao Oklahoma City Thunder. O Thunder vai apostar certamente na sua defesa, a melhor da liga, um time que é muito capacitado em converter pontos através dos erros dos adversários, a defesa implacável em todos os setores. Você tem Holmgren, você tem Hartenstein podendo defender o garrafão, você tem essa defesa de perímetro que vem do banco com o Caruso e com o Cason Wallace, mas também tem o Luguentz Dort, a besta Luguentz Dort, que é um cara extremamente competente, é um cara muito forte fisicamente. Quem acha que ele é pequeno para marcar jogadores de diversas posições está enganado. É um cara que pode colar no Siaka nesse início de série, é um cara que tem uma versatilidade para defender, tem selecionado melhor seus arremessos, faz uma temporada incrível na bola tripla. Você tem o Shea, que dispensa comentários, é o MVP, é o cestinha da liga, é um cara que tem um trabalho na meia distância extremamente competente, sou muito fã desse estilo de jogo. Ele foge um pouquinho, né, da mesmice da NBA, que é essa bola tripla, e ele tem essa bola tripla em alguns momentos, não é o carro-chefe dele, mas quando ele consegue ser agressivo, consegue a separação em relação aos adversários, é realmente algo muito bonito de se ver. É algo que chamou atenção já há algumas temporadas, é um cara que foi mandado para Oklahoma numa troca pelo Paul George, e a partir do momento em que ele vai amadurecendo ano após ano, a gente vê os resultados dentro de quadra, se tornando um líder melhor, confiando mais nos companheiros, e a prova de sucesso é essa aí. É o time de melhor defesa, um time extremamente competente no ataque, porque seleciona bem os arremessos. Eu acho que ele está conseguindo envolver todo mundo. A gente viu isso na série contra a Minnesota. A evolução do Chet Holmgren, é um time extremamente jovem. Para a gente ter uma ideia, em NBA Finals, apenas o meu Portland de 77 tinha uma média de idade abaixo desse Thunder. É um time extremamente jovem, extremamente promissor. A gente pode estar diante de uma dinastia e a expectativa é essa mesmo. Se alguém me perguntar aqui, Buga, você acha que o Oklahoma é favorito ao título? Eu acho que o Oklahoma é óbvio que o Indiana vai tentar roubar o mando nos primeiros 2 jogos, vai fazer de tudo, porque voltar para Indianápolis com 0-2, ainda mais pelo adversário que vai ter pela frente, não vai ser uma missão fácil de você se recuperar. Então, a ideia é justamente roubar um dos mandos de quadra, como fez contra Nova York, acabou voltando para casa com 2-0 favorável, e aí até entrou num momento de relaxamento. Agora, se vence um dos jogos, a gente sabe que o ajuste, o Oklahoma tem dado muitas respostas rápidas, e eu acho que o Thunder é capaz que, mesmo que perca um jogo em casa, é capaz de dar a volta e aí ser campeão, por exemplo, em 6 jogos, ou até mesmo em 7. Acho que o Thunder é favorito, e se eu tivesse que palpitar, eu chutaria um Oklahoma City Thunder em 5 jogos, até para fechar em casa. Acho que seria a cereja do bolo. O time com a melhor campanha da história da sua franquia, podendo ser campeão pela primeira vez e sem isso acontecer em casa num jogo 5, pelo ambiente
que todo mundo fala que quem já pisou em Oklahoma sabe que o torcedor joga junto. Eu acho que isso é muito relevante. Confrontos interessantíssimos, né? Porque a gente tem o Shea podendo ser o primeiro MVP campeão desde o Stephen Curry em 2015. Não é fácil, a gente tem visto aí 7 campeões diferentes nos últimos 7 anos, são 6 finais diferentes nos últimos novas, né, em relação a novidades. Nunca havia acontecido 6 finais nos últimos 7 anos, apenas Boston e Golden State Warriors, e no passado era Boston e San Francisco Warriors, uma final repetida, mas sempre com finais novas. A gente tem aí o Thunder podendo ser campeão, como o Toronto foi campeão pela primeira vez em 2019, como o Cleveland foi campeão pela primeira vez em 2016, como o Denver Nuggets foi campeão em 2023, a gente tem tanto Oklahoma como Indiana podendo ser campeão esse ano. Então, assim, a novidade que vem acontecido com frequência na NBA é algo muito relevante. E eu acho que em relação às finais, muita gente tem falado, uma final um pouco sem mídia, né, Buga? São duas cidades menores, mas são os 2 melhores times. Os 2 basquetes mais bonitos de ver jogar nesse momento de temporada. Você tem a defesa de Oklahoma, que chama muita atenção. Você tem muitos aspectos favoráveis ao time do Oklahoma City Thunder. Separei aqui, por exemplo, o time é o líder de roubo de bola, é o líder de deflexos, é o líder de forçar erros dos rivais, em conseguir esses pontos através dos erros, é o melhor líder, melhor aproveitamento de lance livre, é o 5º pace, ou seja, é um ritmo muito elevado. A gente vai ter um ritmo alucinante nessa final, imagino eu. É a melhor defesa de perímetro. Eu acho que também é algo muito relevante em relação ao Oklahoma City Thunder. Tem individualidade, tem o jogo coletivo, tem um técnico muito capacitado, foi técnico do ano na temporada passada, é um cara com experiência e também, assim como os jogadores, muitos, né, mais da metade conquistado através de draft. Você tem o Mark Daigneault, que foi ali técnico do Oklahoma City Blue, do time da D-League do Oklahoma, ou seja, até ele mesmo, né, assistente técnico em Oklahoma, foi forjado, foi preparado para estar nesse momento onde está. Eu acho que é muito relevante, muito legal a gente ter essa história do Oklahoma por completo. Você tem outros destaques para você falar em relação ao Shea. Você tem o J-Dub, que é um cara extremamente competente, um cara que joga com alegria. Eu costumei falar em relação aos jogos do Thunder quando eu fazia durante a temporada passada já, em que chamava a atenção do fã do Amazon Prime para ver o quanto ele seleciona bem os arremessos. Dificilmente ele comete algum erro. A gente sabe que ele foi alçado aí a uma segunda peça, né, a um segundo grande jogador. A gente tem o Chet Holmgren jogando apenas 2 temporadas, esse ano jogou um pouco mais de 30 jogos, jogou até menos minutos do que o ano passado, e o Holmgren acho que tem um teto maior, né, veio no mesmo draft do Jalen Williams, do J-Dub, mas o J-Dub hoje muito mais consolidado, um cara extremamente competente, e ele foi excepcional na série contra a Minnesota, roubou a cena nos últimos jogos, e ele passando dos 20 pontos, você pode perceber, dificilmente o Oklahoma perde o jogo. Em relação à Indiana, alguns dados bem interessantes também. Indiana é um time que trabalha muito coletivamente, com troca de passes, né, é o 3º melhor em assistências, é o 3º que menos comete erros, 3º no aproveitamento dos arremessos de quadra, é um 7º pace, ou seja, se o Oklahoma é o 5º, Indiana é o 7º, ou seja, pode ter uma resposta de velocidade do jogo. E aí você tem o Tyrese Haliburton, que é o cara dito como overrated, o superestimado, que deu uma resposta geral nessa pós-temporada, calando críticos, provocando até certo ponto, né, passando um pouquinho do ponto, na minha opinião, ali, imitando algumas comemorações. Isso acho que faz parte do jogo, e o bom é quando o cara faz isso e dá a resposta, né? O duro é quando o cara faz e o time não vence. Pelo menos o time tem vencido, tem avançado, chega a uma final depois de 25 anos, e muito por conta do Haliburton, um cara extremamente competente no cuidar da bola, aquele articulador à moda antiga, o cara que tem conseguido envolver todos os seus companheiros. Você tem uma evolução nítida do Nembhard e do Nesmith. O Nesmith fez uma temporada excepcional na bola tripla, foi o 10º melhor aproveitamento da temporada regular, foi o cara que esquentou naquele último quarto no jogo 1 contra Nova York, dá uma segurança também, saber para o time que no dia que a bola tripla não tem tanto resultado,
pode vir a ser o Nesbitt um cara desse para ter essa chama e realmente colocar todo mundo em condição de pegar fogo e trazer o Indiana para uma reação como trouxe naquela oportunidade. O Nembhard faz um trabalho de defesa absurdo, ele chegou a ser melhor jogador de defesa em janeiro da Conferência Leste, é um cara extremamente dedicado, impressionante o trabalho dele contra o Jalen Brunson. Alguém vai falar, pô, Buga, mas o Jalen Brunson teve mais de 30 pontos de média na série. Sim, imagina se não tivesse o Nembhard do outro lado. O Nembhard é um carrapato, é um cara que pode vir a ser o principal defensor em relação ao Shai. A gente tem também a expectativa do Nesbitt. O Nesbitt gosta de defender as principais estrelas dos adversários. Foi assim contra Donovan Mitchell, foi assim também contra Jalen Brunson. E aí existe um revezamento. Até existe uma preocupação com faltas, até porque o Shai é um cara de muita passadas largas, de agressividade, um cara longilíneo, é um cara que pode levar vantagem no tamanho em relação a esses dois jogadores. E aí a gente tem o Indiana já com o primeiro... o Rick Carlisle, na verdade, com o primeiro ponto de interrogação para saber qual vai ser o defensor primário do Shai nesse início de série. Você tem o Pascal Siakam, um jogador extremamente regular. Desde 2019, 2020, o cara tem pelo menos 20 pontos de média na carreira, foi o MVP das finais do Leste contra Nova York, teve aquele jogo espetacular de 39 pontos no jogo 2. No último jogo, apesar da evolução do Haliburton no quarto período, o Siakam foi o cara mais regular desde o primeiro minuto, ele colocou a Indiana em condição de fechar a série naquele jogo 6, e espetacular a temporada do Siakam, mais um cara extremamente competente, tem na sua carreira em mais de 600 jogos, 18 pontos de média, quase 7 rebotes, é um cara muito importante, com a experiência de campeão, eu acho que vem agregar bastante. Miles Turner é um outro cara que a gente tem que destacar, eu acho que é um cara que é mais ou menos a cara da franquia nesse momento, são 10 temporadas, um cara que esteve para ser trocado em diversas deadlines, em diversas oportunidades e foi mantido. Depois de um bate-papo com o Carlisle lá em 2022, o Indiana acaba optando por trocar o Domantas Sabonis e vem o Tyrese Haliburton, e aí é a construção, né? Se Oklahoma praticamente mais da metade do elenco vem via draft, o Indiana foi uma reconstrução sabiamente feita pelo Carlisle. Então você tem em 2022 uma chegada do Haliburton, você tem em 2023, você tem Nesbitt e Toppin, e depois você tem a cereja do bolo, na minha opinião, que foi o Siakam, já no meio da temporada passada, um cara importante naquela posição carente, naquela posição 4, que já deu até resultado. O ano passado o Indiana chegou à final de conferência, mesmo sendo varrido pelo Boston, o 4-0 foi enganoso, a gente já falou isso em diversas oportunidades, foram 3 derrotas do Indiana naquela série por até 5 pontos de diferença. O Siakam ele sai meio como o vilão daquele jogo 1 no TD Garden por não ter feito a falta no Jaylen Brown, mas a temporada inteira, dessa vez, com o Siakam já no time, com entrosamento, com um time muito saudável, poucos jogadores perdendo alguns jogos, apenas, você tem ali uma mudança pontual de titularidade, você tem o Mathurin saindo, para justamente você trazer um Nesbitt, trazer um Nembhard, para trazer uma outra configuração, e você traz também força, porque o Mathurin ele é mais alto que o Nesbitt, que o Nembhard, mas ele não tem a aplicação defensiva que tem esses dois. Então o Mathurin vem para meio que puxar a pontuação na segunda unidade, eu acho que é interessante. O Obi Toppin é um cara, 2 temporadas indianas, as 2 com pelo menos 10 pontos de média, acho que pode ajudar também, e o McConnell é o general, é o cara que toma conta do jogo. Numa segunda unidade tem sido muito, muito legal ver o quanto ele consegue envolver, o quanto ele toma ótimas decisões. Não gosto dele chutando de 3 pontos, ele mesmo chuta pouco de 3 pontos, só chuta quando está extremamente livre, mas se chutou uma e não caiu, ele não vai chutar mais, ele procura envolver, acelerar o jogo, criar uma novidade numa segunda unidade. E o Carlisle, eu acho que tem sido um protagonista junto desse time. Eu acho que tem muito dos jogadores, obviamente, da liderança do Haliburton, mas é legal ver o Carlisle, depois de tantos anos, retornando a uma NBA Finals, mostrando uma evolução, mostrando que não parou no tempo, mostrando que não é porque é um técnico com quase 1000 vitórias, veterano de liga,
É um cara que já teve 3 passagens, essa é a terceira passagem por Indiana, uma delas em 2000 como assistente técnico quando o time foi vice-campeão. Depois, no meio dos anos 2000 ali, ele por muito pouco ele não chega a mais uma final, porque foi na época do Malice of Palace, aquela confusão, aquela pancadaria contra o Detroit Pistons lá no Palace of Auburn Hills, e o Indiana acabou perdendo muitos jogadores por suspensão, e agora o Carlisle volta e aos poucos ele foi montando o seu time, montando as peças para montar um time realmente competitivo. Você tem o Haliburton, que é estrela, All-Star, campeão olímpico, você tem o Siakam, que já foi All-Star 3 vezes, importante, mas ninguém colocava o Indiana como o favorito para essa Conferência Leste. Colocava um time difícil de se enfrentar, mas não o favorito. Eu acho que é uma das histórias bem legais da maneira como que o Indiana chegou. Então, Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers nessa quinta-feira, ao vivo, transmissão da Band, exatamente, Rômulo Mendonça, Ricardo Bugarelli, Alan Ambrose, Eduardo Barão. Alan e Barão estarão ao vivo em Oklahoma, nessa parceria NBA no modo Prime, junto com a Band que trouxe a NBA para o Brasil. Muito legal, o segundo ano seguido, eu retornando para a Band, onde eu comecei lá em fevereiro de 1995, o estagiário, o Buga ainda sonhando em fazer parte dos principais eventos esportivos do mundo, e 30 anos depois aqui estou fazendo parte de mais uma transmissão da NBA na Band. Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers a partir desta quinta-feira, 9h15 da noite na Band. Esperamos vocês aqui. Bulga News Jararacas Podcast. Foi um apanhado, um pouquinho desse Oklahoma e Indiana. A gente vai esmiuçar muito durante toda essa série, durante também a nossa transmissão do Jogo 1 lá na Band. Estarei ao lado da minha sirigaita favorita, Rômulo Mendonça. E você, quer assistir? Plateia do Jararacas Podcast? É só você aí entrar na bio, preencher o formulário e a nossa produção vai entrar em contato com você. Tem muita gente mandando mensagem, se inscrevendo. Se ainda não chegou a sua hora, fica tranquilo que vai chegar a sua hora. Você vai poder abraçar o Buga, o Rômulo e toda a equipe do Farol Space que faz esse trabalho incrível com o Jararacas Podcast. Buga News volta a qualquer momento. Volta a qualquer momento não, eu volto após o jogo 1, vamos esmiuçar o que aconteceu, quem saiu na frente. Thunder e Pacers, jogo 1, NBA Finals 2025, I love this game, eu amo a NBA, ela é maravilhosa, ela é incrível. Já tô até sentindo falta, porque tá acabando. Temporada 2025, quem vai ser o campeão? Oklahoma e Indiana? NBA no modo Prime na Band, Jararacas Podcast, eu espero vocês, até a próxima, tchau.